Olá, boa tarde. Eu quero fazer aqui esse vídeo para tentar demonstrar uma coisa assim que está acontecendo, tá? Contra as mulheres. Muito grave. Talvez muitas mulheres e muitos homens também não tenham se dado conta ainda do que está realmente acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo passar para cá, se vai ficar melhor. Acho que fica, né? Assim, eu estou fazendo aqui uma salada, tá? Estou cozinhando um milho ali também. Para comer bem mais tarde, né? Que eu não vou comer agora. Aqui, uma salada de... Como é que chama isso aqui? Meu Deus do céu. Eu sei como é que chama, mas eu não consigo lembrar agora. Depois disso. Então, o que estou fazendo é o seguinte. Vocês viram, eu vi esses dias no podcast, tá, do Mil Grau. Eu não me lembro nem o nome do entrevistado, porque eu fiquei tão chocada com o troço que eu não consegui nem guardar o nome do cara, tá? Mas é assim, essa entrevista, o rapaz, que eu também não consigo lembrar o nome do entrevistador, que é muito nome pra gente decorar, né? Na minha idade é bastante coisa. E é o seguinte, o cara que estava sendo entrevistado, ele estava falando de casais, que a coisa mais simples do mundo é o relacionamento entre homem e mulher, mas que todo mundo complica. Nesse ponto eu estava concordando, realmente seria simples se não fosse complicado, como se diz, né? Então ele estava falando sobre isso, tá? E eu fiquei ouvindo ali. Eu já tinha ouvido outras coisas do Mil Grau, eu não tinha ainda atentado para a gravidade de certas coisas, tá? Não estou nem dizendo que seja o podcast Mil Grau que faz essas coisas de propósito, tá? Eu não sei. Eu só sei que eu comecei a receber certas coisas da extrema-direita, porque, inclusive, a gente já está sabendo agora, né, que a extrema-direita está atacando ferozmente no mundo todo. E é por isso que mesmo pessoas de esquerda, feministas, mulheres feministas, estão recebendo conteúdo de extrema-direita. Conteúdo do Brasil Paralelo, daquele Pingo nos Is, essas coisas assim que a gente não recebia antes, né? Ao mesmo tempo, eles estão soltando, é isso que eu estou achando estranho, eu estou recebendo também, porque antes não se recebia, conteúdo lá do PCO, que é a extrema-esquerda do Brasil, né? Então tem alguma relação, alguma correlação aí, é isso que eu acho que tem, sabe? Mas é por causa desse negócio de liberdade de expressão, talvez, porque o Xandão, ele havia, né, o Xandão, nosso Alexandre de Moraes, ele havia uma época, como é que eu posso dizer, mandado desligar todas as redes do PCO. Foi bem na época que aquele monarca, né, começou a falar nazista, que devia ter no Brasil, e o PCO, eles têm essa postura da absoluta liberdade de expressão. Eu acho que é uma coisa que não foi muito bem pensada aí, tá? Porque no caso do nazismo, como que vai ter um partido nazista, né? Isso não foi a pessoa que falou, foi o monarca. Aliás, ele saiu daquele podcast do Flow. Mas então, eu tô só falando que agora também o YouTube está soltando para mim os conteúdos do PCO, que eu acho que tem a ver por causa da encrenca que teve ano passado com Alexandre de Moraes, tá? É isso que eu tô querendo falar. Nessa entrevista aí do Mil Grau, depois eu vou colocar um pedaço da entrevista que me chocou aqui, porque eu até denunciei para o Facebook, para o YouTube. O problema do YouTube, como de todas as outras redes, é que você denuncia, mas eles não te perguntam exatamente qual parte do vídeo você está denunciando, porque não é o vídeo inteiro, nunca é, né? Por que você está denunciando isso? Eles não perguntam assim, a não ser quando você vai lá reclamar alguma coisa, daí eles perguntam, tá? Daí eles analisam, mas é complicado, porque isso dá trabalho, leva tempo, tá? Eles apenas põem os conteúdos deles lá, tipo, é bullying, é assédio, racismo e homofobia, né? Então aí você só coloca isso e mais nada. E será que o algoritmo lá, que deve ser inteligência artificial, será que eles vão perceber o que realmente é? Né? Isso aqui é uva sem semente, uva branca sem semente. Aquela pretinha que eu coloquei aqui é uva passa, tá? Então, entrevista aí do Mil Grau, o cara lá pela eu já comecei a notar o papo dele meio estranho, que não tinha nada a ver com papos psicanalíticos, por exemplo, ele estava analisando relacionamentos, né, dizendo que era uma coisa simples. Ele começou a falar termos como homem honrado, sabe essas coisas? Que a gente sabe que quem fala essas coisas é energéticos, né? A gente tá sabendo sobre isso. E aí ele começou a atacar as mães, sabe? Mães em geral, não uma mãe lá que, sei lá, matou um filho, né? Porque ele estava falando sobre isso. Ele estava falando, primeiro ele começou a falar de aborto, que as mães não têm um amor incondicional pelos filhos porque muitas abortam, né? Quando tá, aonde que existe isso? Aonde que existe isso? O amor de uma mãe pelo filho é incondicional. Bom, os números de aborto que acontecem no mundo inteiro todo ano contam outra história. Nossa. Mas não era um filho ainda. Não é. Então, basicamente, se você... Não vou falar isso, vão derrubar o canal do YouTube. Mas o fato deixa esse papo, pode ser em outro canal, em outra rede. Tá parecendo minha avó, mano. Cara, não, vai botar strike no seu canal. Botar strike no seu canal. São as maiores infanticidas, ele disse. O maior número de infanticidas é de mulheres e não de homens. Isso é uma coisa para se procurar na estatística. Antes de eu publicar esse vídeo aqui, eu vou realmente procurar. Esse vídeo eu vou editar bem ele, né? Vai ter outras partes aqui. A regra moral segundo qual o homem vai julgar o mérito dos seus filhos é diferente da regra moral da mulher. Mas daí você cometer a loucura de dizer que esse amor é incondicional, eu lamento muito. Não acho que existe. Não é.
Também Não é. existe. Porque você vai encontrar infanticídio. Matar a criança. Mais mulheres cometem infanticídio contra seus filhos do que homens. No mundo todo. Mas aí não tem aquele... Eu já ouvi muito falar do puerpério. Não. Infanticídio. A criança tem 3, 5 anos de idade. Entendi. 3, 5 anos de idade. A gente vive ouvindo... Amor de mãe é incondicional, não é? Sim. E a quantidade de mães que a gente vê em notícias aí que estão prostituindo as filhas em troca de droga. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa história de amor incondicional, que isso é um mito. Todo amor é condicionado. Todo. Mas, gente, por que ele está falando isso? Na mesma época que fica um monte de psicólogo, que pode ser muito bem de Aracos, psicólogas principalmente, falando das mães narcisistas. Todo mundo virou narcisista, inclusive as mães. Essas mães narcisistas, elas normalmente são mães solo, né? Mães que não têm o apoio do pai. E aí ela vira narcisista, entre aspas, para os filhos, porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que cuidar da casa, porque ela chega em casa, ela está cansada, né? Ela não tem nenhum apoio daquele que devia ser o provedor, ela não tem. Então, ela pode virar ruim, que eu digo assim, ter uma imagem ruim para os filhos, porque os filhos sempre estão esperando uma mãe tradicional, como aquelas de sempre, né, que a gente teve, como eu tive, por exemplo, muita gente teve, que não trabalhava, cuidava dos filhos, embora muitas não cuidassem, né, tivessem muito babá, essas coisas assim. Mas não importa, quando a mulher é muito ocupada, como é o caso de hoje, ela realmente fica muito cansada, porque mesmo uma mulher que tivesse 500 babá para cuidar dos filhos, se ela não trabalhasse, ela não era cansada, né? Então, pelo menos à noite, no final da tarde, sei lá, ela podia estar disposta a ficar com as crianças, né? Então, tem toda essa coisa, e hoje estão chamando as mães solo de narcisistas. E realmente as crianças, elas podem ficar daí com os avós, que talvez não se ocupem muito das crianças, não se sabe, né? Nas escolas, nas creches, e talvez as professoras lá não sejam uma coisa muito legal para as crianças, até porque a gente sabe que a educação está totalmente defasada, professores ganham muito mal, é uma série de coisas, uma série de problemas, e que está culminando em cima das mulheres, a razão dos problemas. Mas agora, tem só o seguinte, tá? É uma coisa muito horrível. Essa coisa, ela pode inclusive causar feminicídios, né? Porque quantos filhos, ou maridos, ou pai, ou filhas, enfim, a sociedade, né, da família, dessa mulher que é considerada uma mãe narcisista, agora estão dizendo que é infanticida também, uma série de coisas. A nossa sociedade está com o QI mais baixo, todo mundo sabe disso, né? E que daí essa mulher pode sofrer feminicídio, essa mulher pode ser agredida. Uma série de coisas pode acontecer por causa desses discursos. Vocês entendem? Esse homem, ele se inflamou tanto quando ele falou que as mães são infanticidas, mas ele se inflamou tanto. Ele começou a falar que não existe amor incondicional de mãe, porque sempre foi uma coisa que todo mundo aplaudiu, esse amor incondicional das mães. Né? Porque claro que existe esse amor incondicional das mães. Nasce no teu ventre aquela criança, então, se você não amar esse fruto do teu ventre incondicionalmente, você vai amar quem? Entendendo? Mas eu estou ligando tudo isso a outra coisa muito mais nefasta, e é sobre isso que eu quero falar. Então, o que nós temos ouvido falar bastante nos dias atuais, que a gente acompanha hoje, né? Tem vários canais que dão notícias e que não são, da Globo, da Folha de São Paulo, dessa mídia tradicional, Veja e tudo mais. Então, a gente tem acompanhado, tem ouvido muito a palavra genocídio. É uma palavra que antes você ligava essa palavra lá com a extrema-direita nazista, né, da Alemanha. De repente, isso passou a fazer parte do nosso dia a dia. Essa palavra, já desde o governo Bolsonaro, a gente ouviu falar disso o tempo todo. Faltava a vacina, né, que já estava sendo distribuída no mundo, e quem já assistiu a CPI da Covid sabe que só a Pfizer mandou quase 200 e-mails para o secretário lá, o ministro da Saúde e também para o governo, e não recebia resposta. Vocês chegaram, os e-mails devem ter chegado, né? Alguém recebeu. E não havia resposta, e não havia vacina. E teve até uma corrupção sobre a Covaxin, que foi uma das vacinas, tá? Acabou não acontecendo por causa de um funcionário público, os funcionários públicos que foram tão execrados justamente pelo bolsonarismo. Esse funcionário que ele denunciou. E aí é por isso que aconteceu praticamente a CPI da Covid, dessa fase e várias outras coisas, né? Então, pessoas pelo menos foram mortas pela Covid, pessoas que talvez não tivessem tomado vacina, pelo menos grande parte. E o que a gente sabe das pessoas que mais morreram com a Covid, com a pandemia? Aqui no Brasil, pelo menos, eram as pessoas negras, as pessoas pobres, principalmente quem mora em favela, né? Que não tem justamente saneamento básico, que teve uma alimentação muito ruim desde a infância, sabe? Não tanto por ser uma pessoa negra, talvez, eu não sei, isso aí é só médico que pode realmente falar, mas pelas condições que as pessoas que não são brancas vivem também, né? Ou crianças muito pequenas, ou pessoas idosas, frágeis e tal, pessoas obesas também.
Então a gente ouviu falar bastante disso. E ao mesmo tempo, o Bolsonaro lá distribuindo a tal da cloroquina, o kit de cloroquina dele, dizendo que as pessoas tomavam aquilo como preventivo para não pegar, para se pegar a Covid nada. E muita gente morreu assim, né? A gente sabe também disso. Tá? Inclusive tem grupos no Facebook, tá? Eu acessei vários desses grupos, que são mães que perderam seus filhos para a Covid, principalmente mães que perderam seus filhos para a Covid. Essas mães que o cara lá da entrevista do Mil Grau diz que não tem amor incondicional, que são infanticidas e tal. Mães desesperadas, porque o meu filho, a dor, né, do que fica, sem entender o que tinha acontecido, sem entender exatamente o que estava acontecendo no Brasil. Tá lá, esses grupos. Eu vou ver se eu consigo achar um link, né, porque isso já é meio antigo. Se eu achar um link, eu vou publicar aqui para as pessoas lerem também. Tá, o que significa um genocídio? Depois, quando entrou Lula, a gente ficou sabendo do genocídio indígena, principalmente. Yanomami, parece, né? Pessoas que estavam morrendo de fome, crianças, adultos, tudo isso apareceu nas redes, né? Esse genocídio. E ao mesmo tempo essas pessoas não vão para a cadeia. Né? Não existe Bolsonaro na cadeia, não existe Pazuello na cadeia, não existe essa gente na cadeia. Tá tendo um monte de processo aí, fala aqui, fala ali, acusa, agora vai, mas não vai, não acontece nada. Tá Bolsonaro aí de volta, fazendo um discurso, junto com quem? Aplaudindo, né? E sendo aplaudido por Elon Musk. Elon Musk interferindo na justiça brasileira. E não se esqueça que ele é um bilionário. Gente, esses bilionários, ou até trilionários, já foi, parece, eles têm, a fortuna deles é o PIB de um país, até de mais, sabe, países mais pobres, assim. Então, você acha que ele não tem influência? Ele pode ter toda a influência, ele pode comprar. Alguém comentou no Facebook hoje, o Elon Musk vai comprar a Globo. Foi isso que falaram. E é impossível? É claro que não. Ele pode comprar a Globo sim, se ele quiser, se a Globo estiver precisando. A Globo já não demitiu tantos atores, deve estar precisando desse, agora tem tanta concorrência, né? Quem disse que ele pode não comprar a Globo? E a Globo significa o quê? Significa Jornal Nacional, significa novelas, que grande parte do povo ainda assiste, das pessoas em geral. O povo é todo mundo. E o Jornal Nacional ainda é a bíblia da notícia no Brasil. Olha que coisa, né? Todo mundo já sabe que lá é tudo manipulado, mas ainda é. As pessoas acreditam. Então, já pensou se um cara desse compra? Aí disseram assim, aí vai ser o apresentador, vai ser, não me lembro quem falaram lá, mas é um cara assim, tipo, sei lá. E do Jornal Nacional, né? Daí a Damares vai fazer não sei o quê, sabe, umas coisas assim. Vocês aí, o que está acontecendo então? Do tal do genocídio. Aí tem Gaza agora, né? Crianças sendo mortas. Os soldados lá de Israel estão matando crianças no hospital, já mataram não sei quantos mil, não sei mil, talvez menos, um pouco, eu não sei. E parece que, não sei quantos milhares mataram, mas porque 70% parece que era criança e mulheres grávidas, idosos. Gente, aí também tem um outro genocídio acontecendo na África lá. O que significa isso? Vocês não conseguem dar nome para isso? Isso significa que estão matando as pessoas para justamente fazer esse tal de genocídio. Ou porque querem diminuir a população. Eu não vou nem dizer o que eu acho, porque isso aí já é o meu achismo espiritual, de insight, né? Mas é evidente que estão matando pessoas. Que todo mundo chocado lá com o que o Hitler fez, mas está acontecendo. E todo mundo. E quem que está do lado da extrema-direita aqui no Brasil, por exemplo? As igrejas evangélicas. Né? Então, talvez por isso as pessoas religiosas estejam aceitando isso, porque vai saber a lavagem cerebral que eles fazem na cabeça das pessoas. Tipo assim, não, mas não é isso que está acontecendo. Isso é uma das fake news. Ou então, está acontecendo porque tem que acontecer, porque... Sabe, é muita coisa que pode estar passando por trás. E as pessoas estão aceitando. Então, as mães, as crianças, elas... Quem que é o futuro de uma nação? São as crianças. As crianças vêm da onde? Vêm das mães, das mulheres, né? Nascem das mulheres. Claro, vêm dos homens também, mas são as mulheres que dão a luz. Então, tudo isso, eu sinto uma ligação muito profunda com toda essa coisa do genocídio e da extrema-direita no mundo, com essa coisa de demonizar ainda mais as mulheres do que já são demonizadas. Entenderam? É isso que eu sinto, que tem uma relação estreita nisso aí. Porque são sempre os canais de extrema-direita que estão fazendo isso. São as pessoas de extrema-direita que demonizam a mulher. Tem um canal chamado Social Arts, assim como tem o Thiago Schultz lá, esses Red Pill. Esses Red Pill, na verdade, são homens assim complicados, né? Mas eles ficam exacerbando isso, não para que eles deixem de ser complicados, mas para que eles passem a botar toda a culpa na mulher. Entendeu? Então são esses homens que vão acabar sendo os futuros feminicidas. Talvez até serial killer de mulher, vai saber como é que começa. Eu vejo dessa forma, tá? Eu gostaria que as pessoas meio que atentassem para essas coisas, que percebessem onde está a falácia dos discursos. As mulheres se tornaram culpadas de tudo, mas culpadas do quê, gente? Não são os homens que são os donos do mundo, não são eles que fazem as guerras, não são eles que decidem as coisas, são os homens, sim. Como que agora as mulheres são as culpadas? Antes não era a Virgem Maria, a mãe de Jesus, que sofreu de ver seu filho na cruz. Eu estou falando em termos religiosos, porque o Brasil está bem religioso. E agora a mãe é infanticida, era a mãe figura sagrada nacional, e agora é a mãe infanticida, e a mãe narcisista, a mãe que abandona os filhos.
Isso é mentira, as mães sempre foram iguais, não estou dizendo que eles são nem santas e nem monstruosas, são mulheres, tá? E que amam seus filhos profundamente, todas, algumas pouquíssimas exceções, de pessoas talvez que estejam loucas, vai saber, tá? Mas as mulheres não são assim, elas são pessoas que amam seus filhos e lutam por eles, mesmo sem ajuda nenhuma do pai, é isso que eu quero falar, tá? Essas mulheres narcisistas que tanto falam, são apenas mulheres que tiveram que criar seus filhos sem a ajuda do pai. É isso. A psicanálise desmente essa coisa da mãe narcisista e fala exatamente isso, não sei o que eu estou inventando. Tem uma psicanalista chamada Vera Iacomelli que ela fala exatamente isso. Ali eu me baseei exatamente então para fazer também esse vídeo. Ela é uma psicanalista e ela fala isso. As mães narcisistas nada mais são que as mães modernas de hoje, que tem que trabalhar e deixar seus filhos nas escolas. E as pessoas hoje moram em apartamento, né? Não dá para deixar a criança brincar na rua, porque tem crime para todo lado, então você vai deixar o teu filho brincar na rua. Sabe? E as pessoas são pobres, elas não podem ter uma baita de uma casa, com baita no jardim, um monte de gente cuidando. Não se pode mais ter isso, uma família grande. Então, é isso que na verdade está acontecendo. É todo um problema econômico que está acontecendo no nosso país, certamente em outros países também. E aí as pessoas estão jogando a culpa em cima das mulheres para que elas sejam exatamente mortas por homens, insatisfeitos, de repente até por filhos que agora estão acreditando que a mãe é uma desgraçada, uma narcisista, que nem ligou para ele. Sabe esse tipo de coisa? Pessoas que lutam a vida inteira com uma depressão, porque o mundo tá uma merda, porque o cara vai embora, deixa a mulher grávida. E daí ela é culpada, gente. Ela é culpada, ela lutou ainda para sarar daquilo, né? E ela é culpada. Vocês entendem o que está acontecendo? Tá? Então, quando vem esse discurso desgraçado desse cara no meu grau, a gente fica pensando, por que o YouTube permite isso? E ao mesmo tempo corta um vídeo de arte que tem nu. Por que isso é cortado? Por que essas coisas são cortadas? E por que o ódio ele é entregue a você de bandeja e é o que realmente dá audiência? Então eles só podem ter audiência sim, porque através do ódio eles não vão ter lucro, eles vão fechar. Será? Ou será que eles patrocinam isso? E daí as pessoas acham que a vida é isso? E é por isso que elas assistem. Será que a função também de uma rede social não é ser educativa também? O YouTube não tinha que ser bem educativo, tipo cortar essas coisas assim? É uma coisa pra gente pensar também. Facebook também, né? Todas essas redes, elas estão interessadas no lucro, mas são elas que fazem o que vai dar lucro, se a gente pensar bem. Assim como foi a televisão antes que fazia o que ia dar lucro, né? Com seus, tipo, os comerciais, a equipe de marketing, os publicitários, eles que faziam o que ia dar lucro. Então ainda deve ser assim, só que não são mais eles, mas é assim ainda. Eles fazem o que vai dar lucro. Eles é que tem que disseminar lá o negócio, né? Então esse vídeo aqui, ele é para falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou começar a fazer mais vídeos nesse estilo, assim, porque não adianta nada a gente estar sabendo mais ou menos o que está acontecendo, porque também é mais ou menos, né? Não é assim, tá sabendo tanto, mas a gente tem que passar as informações para as pessoas pensarem também sobre isso, né? Afinal, para que a gente estudou em bons colégios, apesar de tudo, teve a oportunidade, e hoje em dia olha a educação como é que tá? Então é para passar as coisas mesmo, tá? Ainda em cima dos dados da pesquisa, ela mostrou que as mulheres relatam mais tristeza, desinteresse, dificuldade com sono e pouco apetite. E elas também têm o dobro de diagnósticos de depressão e ansiedade do que os homens, além de cuidarem mais da saúde mental. Quais são os principais fatores para essa diferença na sua visão? Ser mulher, estar na categoria mulher, essa categoria sobrecarregada que fica hoje com toda a economia de cuidados praticamente, economia reprodutiva, trabalho invisibilizado dentro de casa, o trabalho de cuidado com os filhos, cuidado com a família como um todo, a família estendida, nas profissões em geral menos remuneradas, que também são profissões ligadas ao trabalho de cuidado, então nas professoras, as enfermeiras, trabalhadoras domésticas e sobrecarregadas porque elas também são as provedoras financeiras dos lares, em grande parte, e ganham menos fazendo ao mesmo trabalho.